Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Segunda-feira, dia 14 de outubro, 28ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja reza pelos ministros da Igreja. Bom dia, Cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Os sinais de Cristo e de sua misericórdia nos levam à salvação. Alguns não acreditavam no Cristo e desejavam apenas seus benefícios, e ainda queriam um sinal extraordinário. Cristo é o sinal por excelência. Ele é a eterna aliança do amor do Pai para conosco. Quer nos levar à salvação, mas espera que também façamos nossa parte, abrindo o coração à sua verdade. A solidão afasta, mas a presença acolhe. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Durante a vida, passamos pelos mais diversos tipos de situações. Muitas delas acabam gerando medo em nosso coração. Por exemplo, eu, quando criança, tinha medo de viaturas de polícia. Foram tempos difíceis na minha adolescência. Mas quando conheci Deus e me apeguei às suas palavras a meu respeito, como no versículo que lemos, passei a entender que nunca estive sozinho e não deveria ter medo porque Ele estaria comigo. A certeza de que jamais estaremos sozinhos, independentemente do que estivermos vivendo ou do tamanho do nosso problema, faz que toda a perspectiva de vida mude. Hoje as pessoas sentem-se sozinhas pelo fato de o mundo ter se tornado tão digital, contribuindo ainda mais com a sensação de isolamento, o que tem agravado diversos problemas como a ansiedade e a depressão. Se você não sofre de algum deles, é provável que conviva com alguém que os possua, e isso é muito sério. Muitas vezes, tudo o que as pessoas precisam é de alguém para ouvi-las, mas pelo corre-corre da rotina, não costumamos ser bons ouvintes. Saiba que, quando estamos firmados nas promessas do Pai, a solidão deixa de ser parte da nossa vida. Em cada momento ou batalha, Ele está com você, bastando reconhecer e entender que o tempo do seu processo não será maior do que a promessa de Deus em sua vida. Deposite toda a sua confiança em Deus Pai e esteja certo de que Ele nunca o deixará. Deus intervém a nosso favor através de Jesus, o Filho amado. Exercite no amor divino. Muitos podem me perguntar: Padre, mas o que significa exatamente exercitar o amor de Deus? Eu, que não sou bobo nem nada e vim mais do que preparado para este treinamento, tenho as respostas na ponta da língua. Na verdade, trata-se de um tipo de aprendizado para uma vida inteira e, portanto, demanda dedicação e aprofundamento. Só que, assim como os professores de ginástica conseguem sintetizar boa parte da fisiologia do exercício em rápidos circuitos funcionais,
que ajudam a melhorar nossa saúde e o nosso desempenho, proponho-me a fazer algo semelhante neste finalzinho de jornada. Para começar, tente se diminuir e deixar que Cristo cresça. Mais do que ninguém, João Batista fez isso. Confira João capítulo 3, versículos 30. E devemos seguir seu exemplo. Todos os dias eu luto para diminuir meu egoísmo, minhas vaidades, para que Cristo cresça. Na escola do amor divino e do crescimento espiritual, eu me diminuo para que Cristo apareça em mim. A coragem é outra forma de demonstração de amor que vemos na vida dos mártires. Lembrando que não se trata da ausência de medo, e sim da presença da fé, em que pese todo o temor. E você ama apesar do medo? Fé é crer sem ver. Por isso, não espere o medo ir embora para ter coragem de amar e crescer. Se vivemos com base na lei espiritual e agradamos a Deus, Ele nos permite crescer em seu conhecimento e assim passamos a entender melhor sua vontade em nós. E quanto mais o conhecemos, mais frutificamos em boas obras. Confira Colossenses capítulo 1, versículos 10. São Paulo nos aconselha a viver o amor autêntico e a crescermos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Confira Efésios capítulo 4, versículos 15. Recorrendo à natureza como exemplo, uma árvore sadia e frondosa cresce em todos os sentidos, para cima e para os lados, ostentando uma copa alta e abundância de folhas, flores e frutos. Em nossa vida espiritual, também precisamos crescer proporcionalmente em todas as direções, agindo com coragem, mas também praticando a justiça, a caridade e a gratidão. Sobre essa última, há uma parábola muito ilustrativa que encontrei viajando em meus guardados. Um rei tinha 10 cães selvagens. Quando um servo cometia um erro, ele o jogava aos cães. Certo dia, um dos servos fez algo errado. O rei ordenou que tivesse o mesmo destino, mas ele pediu: eu o servi por 10 anos. Por favor, dê-me 10 dias antes de me jogar aos cães. O rei atendeu ao seu pedido e já na prisão, o servo disse ao guarda que gostaria de servir os cães durante os próximos 10 dias. O guarda concordou e o servo pôde alimentar os animais, limpá-los e banhá-los com todo cuidado. Quando os 10 dias acabaram, o rei ordenou que o servo fosse enfim jogado aos cães. No entanto, imediatamente todos ficaram surpresos. Os cães vorazes lambiam os pés do servo. O rei, perplexo com o que estava assistindo, indagou: o que aconteceu com meus cães? O servo respondeu: eu servi os cães por apenas 10 dias e eles não esqueceram os meus serviços. No entanto, eu os servi por 10 anos e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. O rei, então, conscientizou-se do seu grave equívoco e ordenou que o servo fosse libertado. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Ó Deus, que ensinastes os ministros da vossa igreja a servir os irmãos e irmãs e não serem servidos, concedei-lhes solicitude na ação, mansidão no ministério e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
A primeira leitura é do Novo Testamento, Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 22, 24, 26, 27, 31, capítulo 5, versículos 1 seguintes. Salmo 112 e nos convida a rezar. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 32. Assim está escrito. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 32, nos ensina a palavra do Senhor. Jesus não aceitou a exigência de um milagre que demonstrasse que ele era o Salvador esperado. Lembra a figura de Jonas, o profeta medroso, que não fazia milagres. Mesmo assim, porém, os habitantes de Nínive acreditaram nele e converteram-se. Assim também, seus seguidores e nós todos somos convidados a acreditar nele simplesmente por ele mesmo, sem esperar grandes milagres. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Alguém normalmente chamado de jovem rico, que possuía muitos bens, aproximou-se de Jesus disposto a segui-lo. Apresentou-se logo dizendo que cumpria tudo o que era previsto na lei, que cumpria fielmente os 10 mandamentos. A partir daí, Jesus, olhando bem para este alguém, vai dizer-lhe para dispor-se de todos os seus bens, dá-lo aos pobres e daí vir e segui-lo. Também diz o Evangelho que o alguém foi embora aborrecido, triste, pois tinha muitos bens. É dentro deste contexto que a palavra de Deus quer ser luz para nós, igreja peregrina e participante na comunidade. O assunto levantado por Jesus é complexo. A raiz da riqueza que nos prejudica é a falta de solidariedade e de fraternidade. Lembro-me aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, que vendeu sua carruagem episcopal para cuidar dos famintos de sua diocese. Jesus nos mostra que é preciso desvencilhar-se daquilo que nos prende, para poder segui-lo fielmente. Parece-me que a lógica de Deus é muito diferente da lógica humana. Quando as coisas se tornam objeto de nossa adoração, é certo que estamos na contramão do reino de Deus.
O que é conquistado justamente é querido por Deus, mas conquistar e fechar-se nos bens conquistados é desprezar a Deus. O que deve fazer o cristão ou quem se dispõe a ser discípulo de Cristo? Não absolutizar os bens e abraçar a gratuidade do reino. A absolutização dos bens não é um bem, gera divisão. Quando a Bíblia fala dos bens como bênção de Deus, há quem defenda a falsa teologia da prosperidade e esse pensamento vai contra o Evangelho. Sim, Deus nos abençoa e muito, nos enriquece mesmo, nos transborda de bens, de sua graça, de sua misericórdia e bondade. O próprio Cristo não teve nada, nem mesmo onde reclinar a cabeça, pois foi sepultado num túmulo que nem era dele, era de José de Arimateia. Então posso aplicar a falsa teologia da prosperidade? Quem assim faz tem outras intenções. Para o cristão autêntico, o projeto de Cristo é outro, bem outro. Jesus nos convida a escolher o caminho que nos conduz para dentro do reino, para pertencer ao seu reino. E ele é partilha, solidariedade, amorosidade, doação, generosidade, amor, misericórdia. Será que há riqueza maior do que esta? Onde está teu coração, ali está teu tesouro, diz Jesus. Somente nele alcançamos a vida eterna. Aqui tudo passa e nada nos acompanha, somente o bem praticado e vivido. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.